Boa noite, mais um Pós-Venda em Foco. Você que está chegando aí, por acaso, bateu aqui, as redes sociais acabaram te trazendo até aqui e está assistindo ao vivo e a cores. Esse aqui é o Pós-Venda em Foco, um espaço 100% destinado para a gente trocar experiências, dar dicas, falar dos nossos erros e dos nossos acertos do pós-venda do setor automobilístico. Pós-venda de concessionárias de caminhões, motocicletas e automóveis e implementos agrícolas. É aquele espaço onde a gente vende peças, serviços e acessórios. E o tema de hoje é como aumentar a retenção de clientes na nossa concessionária. Um tema extremamente importante, bom, nunca foi tão importante como é nos dias de hoje. Se você está assistindo isso no futuro, gravado, e fica gravado lá no canal do YouTube, youtube.com/canal do pós-venda, você pode assistir essa live lá, ela fica por uma semana disponibilizada, e depois ficam os cortes dela, os melhores momentos, aí está sempre disponível. Já são mais de 100 vídeos que nós temos lá, a gente tem mais de um ano fazendo esse pós-venda em foco aqui. Se está gostando, considere-se lá no YouTube, ou no YouTube, não sei aonde que você está vendo agora, se inscrever. Se está vendo e tem comentários para fazer, quando a gente está aqui no Ao Vivo e a Cores, pode fazer no chat, é fundamental que você coloque aí as suas percepções sobre o que nós estamos falando, botar suas dúvidas aí, faça o seu comentário no chat, deixe essas informações, e mais do que isso, se também não acha tão bacana, sugere aí novos temas, novos formatos. O interessante é que a gente juntos possa construir e melhorar esse ecossistema do pós-venda para que a gente cresça e se desenvolva cada vez mais. Eu sou aqui o maior patrocinador do movimento Orgulho de Ser Pós-Venda. Essa é a minha meta 100%. Fazer com que cada colaborador que trabalha na manutenção tenha orgulho de fazer parte desse grande ecossistema. Hoje, nós já estamos no episódio 62, dá para acreditar? E hoje nós vamos trazer um cara aqui, ó, um cara incrível. Ele é head comercial no Meu Pós-Venda. Olha que nome mais legal para uma empresa e para uma empresa aparecer aqui com a gente. No Pós-Venda em Foco, a gente tem a honra de poder estar conosco aqui a galera do Meu Pós-Venda. Deixa eu trazer aqui para a tela o Rogério. Peraí, deixa eu botar o homem na tela aqui. Opa! Boa noite, seu Rogério, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí, Olavo. Boa noite, pessoal. Rogério, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por disponibilizar um pouco do teu tempo aí para vir aqui bater um papo bacana, trocar as experiências e te falar um pouco mais do dia a dia aí, fazer com que o pessoal que está nos assistindo, seja agora ao vivo ou gravado lá na frente, possa realmente se desenvolver. Então, eu queria te agradecer demais por você se disponibilizar aí para esse bate-papo. Eu que agradeço aí, Olavo, a oportunidade de trocar aí figurinha aí e acrescentar, né? O legal é esse, trocar informações e acrescentar. Bora pro bate-papo. Vamos, mas antes da gente começar são só 432 questionamentos que eu tenho para o Rogério hoje, mas antes da gente entrar nesse universo todo da retenção e reativação de clientes, explica um pouco melhor para nós quem é o Rogério, o que ele faz, aonde ele faz isso, e que empresa é essa empresa louca aí, Meu Pós-Venda? O que diabos é tudo isso? Deixa um pouco a gente... coloca todo mundo no mesmo vagão aí, por favor. Vamos embora. Bom, eu faço parte aqui do comercial, né, do Meu Pós-Venda, e também da parte um pouco do desenvolvimento, tá?
O meu pós-venda, na verdade, apesar da palavra se dizer pós-venda, né, se chama meu pós-venda porque nós nascemos dentro de uma oficina, realmente, dentro da Ford, tá? E no início, nos primórdios, lá atrás, ela começou voltada para uma necessidade muito de retenção aí dos gestores, tá? Só que isso foi crescendo e hoje o meu pós-venda, na verdade, é um integrador eu sempre falo centros de custos, né? Porque a concessionária, são vários centros de custos, desde comercial, seminovos, acessórios, serviços e o que você puder inventar aí dentro, né? Então, hoje ele é um integrador de vários setores, tá? O meu pós-venda, ele vem de uma outra empresa, a gente tem um grande know-how tecnológico, integrações e sistemas, tá? E a partir dessa necessidade, a gente começou com algumas funções de comunicação, porque os gestores falavam que o próprio DMS, o próprio processo era um pouco duro, um pouco burocrático, e havia necessidade de se comunicar com o cliente no momento em que ele ia embora da concessionária e ficava aquele vazio, né? Praticamente até hoje você tem esse vazio, porque você fica, praticamente, o primeiro ano você tem 2 pontos de contato, depois no que você consegue conversar com o seu cliente, que são muitos, né? Então, essa necessidade fez com que a gente criasse um sistema de comunicação, né, que iniciou com algumas situações automatizadas para chamar os clientes, e isso foi se ampliando, né, com o intuito de fazer o cliente retornar, não perder esse contato, né, entendendo o cliente e fizesse com que ele voltasse para a concessionária, né? A plataforma foi evoluindo, né, bastante. Hoje, não só fazemos a parte de retenção, mas fazemos a parte de aderência também, fazemos a parte de resgate de clientes também. A plataforma virou um método também, não só mais um novo conceito, uma nova forma uma nova cultura, eu diria, de se ver o pós-venda, né, com foco no cliente, e se tornou uma plataforma e um método. Então, o meu pós-venda hoje, eu diria que ele é uma cultura de pós-venda hoje. Mas o troço ficou chique, hein? Então, o meu pós-venda, além de ser, sim, uma tecnologia, é uma plataforma, deve ser um serviço SaaS, acredito, que nasceu dentro de uma necessidade real no mercado, aí vocês foram aperfeiçoando, claro, implementa, o próprio cliente e o cliente do teu cliente vai mostrando aonde vai se aperfeiçoar, onde há necessidade de ir aperfeiçoando a plataforma, ela foi melhorando, foi se desenvolvendo, integrada, enraizada ali no DMS da própria concessionária, então ela é algo que trabalha em conjunto, o que é ótimo, é uma maravilha isso, e foi crescendo a ponto de virar processos próprios e hoje ser encarada como uma cultura. E eu gostei quando tu disse foco do cliente, então nós estamos aí falando realmente em experiência do cliente, nós estamos falando realmente em se relacionar com o cliente. E agora eu entendi o porquê meu pós-venda conectando o seu cliente ao seu negócio. Então, agora ficou bem mais claro para mim esse slogan de vocês. Pô, eu achei bem bacana. E isso é o mais legal, pessoal. O mais legal de tudo é a gente poder ter aqui conosco profissionais que vão trocar experiência com a gente e muitas vezes é disso que eu me proponho muito, além de trazer técnicos, além de trazer chefes de oficina, consultores de serviço, balconistas, gerentes de peça, gerentes de serviço, garantistas, eu me preocupo muito em trazer também empresas que têm soluções para as nossas dores. E por quê? Porque às vezes nós, lá no calor do dia a dia, na loucura que é a pressão do dia a dia no nosso trabalho, a gente não tem tempo nem às vezes de procurar uma ajuda, uma solução. Ou quando tem esse tempo é curto e demora para encontrar. Você está num lugar, às vezes demora para encontrar essa solução. Aqui, às vezes a gente tem a solução sendo apresentada para nós e fica muito mais fácil depois a gente bater um papo com o pessoal que vem aqui nos ensinar alguma coisa, nos atualizar sobre alguma coisa. Lembrar sempre,
A gente sempre tem algo a aprender ou algo a atualizar, porque o mundo não para. E se nós hoje não aprendemos algo novo ou não atualizamos algo que nós já sabíamos, a gente já ficou para trás. Por isso é importante estar aqui. Pessoal, a Franciele já está com a gente aí. Brigadão, Franciele, boa noite. O Gilberto Silva, boa noite para ti. Rogério também aí. Boa noite, Rogério. Fica conosco aí. O bate-papo vai ser bom, hein? E se não funcionar alguma coisa, nós vamos culpar você, com certeza. Então, certo? Depois eu vou fazer umas perguntas para o Rogério aqui em off. Mas vamos começar. Vamos começar que está muito fácil. Vamos começar, porque se o bate-papo é sobre retenção, eu já vou para a primeira. Nossa, primeira pergunta. A primeira pergunta já é casca dura aqui, ó. Rogério, quais são os principais problemas enfrentados aí pelo nosso pós-venda que acabam levando a baixíssimas taxas de retenção dos clientes? Quando eu estou dizendo isso, é que, para quem é novo ainda em pós-venda, isso é uma realidade mundial, mas vamos falar aqui do nosso Brasil, é que o tempo vai passando e os clientes vão abandonando o nosso pós-venda. Vão abandonando. Tem cliente, pasmem, que já deixam de visitar, frequentar o pós-venda, ainda em período de garantia, que para mim é inadmissível acontecer uma coisa dessa, mas acontece. E quando o período de garantia encerra-se, se o cliente ainda fica com o carro, se ele não troca por um novo, a taxa de retenção desse cliente no pós-venda de concessionárias nacional é extremamente baixa. Existe uma oportunidade tremenda para a gente fazer negócio ali. E quando o carro vai para a mão do segundo e terceiro dono, aí reativar esse veículo, trazer esse veículo de volta para a concessionária, fica cada vez mais distante no universo de concessionárias. São dores que elas têm. Então, por isso essa pergunta, Rogério, quais que são os principais problemas que tu enxerga que acabam levando a essas taxas de retenção tão baixas? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma resposta assim, baseada numa experiência nossa, né, com os clientes. Porque no final das contas, nós somos os clientes também, né? Nós somos as pessoas que estão trabalhando com os clientes da concessionária, mas também nós somos os clientes das concessionárias ao mesmo tempo. Então, eu acho assim, que problemas são vários que nós temos que aceitar, mas é como começa, né? Do meu ponto de vista, começa na cultura de pós-venda, né? Eu acho que começa lá atrás, né? Nós temos uma cultura de olhar números. É necessário olhar números, olhar as planilhas, né? Mas nós não vemos o cliente, nós vemos um número. O que eu quero dizer? Eu chego numa concessionária e, geralmente, a preocupação eu tenho lá 10 mil, 12 mil clientes no banco e eu preciso trazer 1.000 clientes aqui, contratar por mês. Eu estou vendo números, né? Eu acho que a cultura tem que começar a mudar. Eu tenho que ver como que está esse banco, como é que são esses clientes, né? Desses clientes totais, quem realmente passa, quem não passa e passa como? Começa a pergunta, né? Então, primeiro, eu começar a entender melhor esses números. Alguns passam com frequência, outros passam com menos frequência e outros não passam. Então, primeiro é começar a separar isso, olhar de uma forma diferencial. O segundo é que, assim, a gente, dentro desse princípio, eu sempre, quando comecei o trabalho, escutava em central de agendamento, e a gente trabalhava muito como um call center, tinha listas e listas para trazer clientes. Depois a gente evoluiu um pouco e se falava em central de relacionamento. Opa, já comecei a falar que eu preciso ter um relacionamento, né, além de só agendar e contatar o cliente. Hoje a gente costuma dizer aí para os nossos clientes que nós temos uma central de negócio, precisa mudar um pouco a mentalidade. Desde aí começa na RH, então, quando eu faço uma contratação, e essa contratação ela não pode ser um perfil interno, tem que ser um perfil de vendedor, né, um perfil de negócios. O treinamento tem que ser um treinamento não de uma operadora simplesmente que vai agendar, mas um vendedor
que vai entender aquele cliente, entender o requisito dele, a necessidade dele, além da revisão periódica, que se cobra muito da montadora, porque eu sempre falo que a montadora, ela vai pedir para você a retenção dos seus carros que você vendeu, mas como eu te disse no início da conversa, a concessionária é muito mais que isso, são centros de custos, são serviços, são situações variadas que eu tenho que vender, então eu preciso ter um perfil de vendedor, uma contratação, uma cultura de contratação do perfil de vendedor que consiga entender esses requisitos do cliente, porque se eu não vendo para ele a revisão, eu vendo outras coisas, eu vendo serviços, eu vendo outros produtos, e eu preciso reter para nós do meu pós-venda, reter o cliente não é só a revisão, é reter ele em várias situações, né? Passando dessa cultura, então, que eu falei, que em vez de ver números, ver os clientes, né, ver requisitos de clientes, entender isso, e contratações, e aí você começa a entrar em leituras e estratégias. Eu estou falando agora que, para um cliente, a gente tem concessionárias com 100 mil clientes, concessionárias com 10 mil clientes, 50 mil clientes na carteira, então eu estou falando de um volume de dados exorbitante, e aonde se eu vou ter que ter uma análise de dados. Se eu for fazer isso de uma forma como é feita atualmente, né, num DMS, eu vou precisar de muitas pessoas. Então, eu vou precisar de sistemas inteligentes que consigam avaliar esses dados e dar rapidamente para você segmentações desses nichos para você, né, nichos que representam requisitos que vão representar ações diversas, né? Hoje, a cultura do pós-venda ainda está muito eu vejo um número, eu tenho que ligar para ele e eu ofereço a mesma coisa. Nós trabalhamos, apesar de hoje você ter um WhatsApp Business, você ter tecnologias, se trabalha com essas tecnologias da mesma forma que se trabalhava vendendo carro em 1970, no estacionamento. Então, nós precisamos mudar essa forma de ver o cliente, né? Então, já começa por aí, né? E aí, com ferramentas que vão te dar esse tipo de informação de uma forma mais ágil, né, mais segmentada, né, ter estratégias, né, aí diferenciadas para fazer essas ações. E assim vai, né, na sequência. Muitas vezes, meus clientes estão acostumados que fazem uma implementação de um sistema e eles perguntam, Rogério, quando acaba? Né, já está pronto? Eu falo assim, olha, o sistema está pronto, mas o trabalho não vai acabar nunca, né? Você pode até continuar sem a mim, mas precisa continuar. Por quê? O sistema vai te dar esses resultados e você hoje tem esses resultados de maneira... Acabou as reuniões para esperar o final do mês. Eu tenho o resultado online já. O resultado está minuto a minuto. Então, minuto a minuto, eu já tenho condições de avaliar por que esse cliente não está vindo, já fazer uma ação para ele voltar. Se ele não vai voltar agora, eu já tenho condição de monitorar ele para curto, médio e longo prazo e não perder esse prazo para trazer ele de volta. Então, eu acho que quando eu faço uma avaliação do como a gente pode melhorar a retenção, acredito que a gente tem que sair um pouco dessa avaliação simplesmente do o que se vendeu em julho de 2020, o que se vendeu agora, né? Mas tudo bem, nós temos que fazer isso sim, é uma diretriz, é um norte, mas nós temos que ir atrás de entender esses números. Cada número é um cliente, cada cliente tem um requisito, né? Então, eu preciso, se eu não entender qual é a informação que eu digo, informação útil do cliente, né, eu não vou trazer ele de volta. Isso com certeza. Às 7 horas da manhã, eu tenho certeza que antes de eu tomar o meu café, ou depois do meu café, eu vou ter recebido mais de 10 mensagens de montadoras e concessionários de informações que não são úteis para mim. Então, a ideia é que a gente entenda essas informações úteis. Se conseguir entender qual informação útil é para o Olavo, eu tenho chance de começar um trabalho de curto, médio e longo prazo. Porque relacionamento, como a própria palavra diz, né? Eu não conheço o Olavo, né? Se eu fosse uma moça, não ia conhecer o Olavo, já saio pedindo em casamento, ele vai aceitar. O relacionamento começa aos poucos, né? Então, também tem que ter, o concessionário busca muito um milagre, uma plataforma que vai dar o milagre para ele amanhã. Olha, eu preciso ter lógico, precisa ter um retorno, mas é preciso investir no relacionamento. O relacionamento é a chave da volta, com certeza.
Pô, eu tive que anotar aqui, anotei, acabou o caderno. Eu pedi, me dá os principais motivos, problemas enfrentados. Mas não, fica tranquilo que eu vou rapidinho aqui. Acabou o caderno, não tenho mais onde escrever, de tanto que o cara Mas tem falou. pouco, tem 5. Resumindo, tem 5, 4, né, Aluna Nós? Mas, ó, deixa eu. Bom, boa noite a todo mundo que tá chegando aí, pessoal. Valeu. Tá com dúvida, põe no chat aí. Concorda com o que a gente tá falando? Põe no chat, discorda, tasca no chat também. Claro, quando discordar eu não boto na tela, e quando eu concordar eu boto na tela. Eu não sou bobo, né? Bota aí no chat tudo que vocês têm para falar com a gente. Então, deixa eu fazer um fechamento aqui. Basicamente, o que tu disse é o seguinte, cara, existem uma dezena de problemas que levam a baixa taxa de retenção do cliente. Uma que eu acredito que seja, sim, importante olhar é parar de ver o cara só como só não é ver o cara, só olhar números, números e números e mais números e não conseguir tirar, não conseguir humanizar aquele número que está ali. Eu vendi 50 pares de disco de freio, sim. Eu vendi 300 litros de óleo, 400 filtros de óleo. Tudo são números. Mas esses números, que têm faturamento, claro, eles foram aplicados em automóveis que pertencem a alguém. Esse alguém tem um perfil. E aí você falou assim, cara. Gostei da palavra humanizar números. Exatamente É, isso. humanizar os números. Então, quando eu olho para aquele kit revisão vendido, ele sim é um kit, ele tem part number, tem as peças, tem mão de obra, ele é um kit legal. Ele tem um faturamento legal, mas ele é para um carro. Melhor ainda, mas esse carro pertence a alguém. A quem? Esse alguém minimamente ou é um homem ou é uma mulher, ou ele está acima de 40 ou abaixo de 40, ou ele ganha mais de 5 mil ou menos de 5 mil, ou ele tem um perfil aventureiro ou não tem, ou ele vem muitas vezes na concessionária ou não vem, ele tem um histórico de comprar dezenas de coisinhas da nossa boutique ali em acessórios, ou não, ele nunca comprou nada, ele tem um perfil. E aí eu gostei que falou o seguinte, cara, antes mesmo de eu começar a tomar o meu café, nas minhas redes sociais, ou até mesmo no meu e-mail, já se passaram ali centenas de comunicações, porque é uma maneira, tá ali, tá se comunicando comigo. Centenas de comunicações que estão sendo feitas para mim, mas não tem nada a ver comigo. Eu gostei muito disso que tu disse, porque se imagina que eu sou o proprietário de um veículo da marca X, o veículo Y da marca X. E aí passa na minha timeline o acessório para o veículo H dessa mesma marca. Eu realmente, eu tenho um carro da marca, mas não é aquele. Aquele acessório ainda instalado naquele carro que não é o que eu tenho. É uma comunicação? É. E aí tu disse assim, Olavo, tu imagina, eu estou num lugarzinho, tem uma menina do outro lado, eu vou conversar com ela, é como se eu chegasse lá e dissesse assim, tu até foi bacana, gostei do jeito que tu falou, isso mostra que tu é old school, tu ainda falou assim, vamos casar. Achei tão romântico isso. Esse cara é old school, pessoal. Não, esse tipo de É comunicação é como se eu existente. atravessasse a rua lá, atravessasse o espaço, chegasse lá e falasse assim, viu, vamos ali pro cantinho, vamos transar? Você tá louco? Um bofetão na cara. Então tem hora e como se comunicar, para quem se comunicar. Então tu falou ali coisas importantíssimas de problemas. Problemas é olhar só para números e não humanizar esses números. Outra coisa que você falou que eu adorei. Cara, relacionamento. Eu preciso me relacionar com o cliente, entender o cliente, conversar com o cliente. Conversar, e às vezes, eu sei que se você está me assistindo aqui, nos assistindo, você já é digital. Beleza, que bom.
Mas quando a gente fala conversar, não é pegar um telefone e sair falando com o cara. A gente se comunicar com o cliente, se relacionar com o cliente e se comunicar com o cliente, e às vezes se comunicar com ele, e eu acredito, aí só eu acredito, muito em perguntar mais e ouvir mais e mais atentamente as respostas dele e falar menos. Só que hoje a gente, quando fala assim, vamos nos comunicar com o nosso cliente, a gente só quer falar e não quer ouvir. E você, eu sei que você está aí e está pensando agora, cara, eu tenho pavor que alguém fica do meu lado o tempo inteiro assim, blá, 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 e não dá tempo de eu falar alguma coisa. É isso que acontece quando a gente entope as caixas de mensagens do cliente, as redes sociais, com coisas que não são para eles. A gente pode se relacionar perguntando. Como é que a gente faz com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho? Bom dia, dormiu bem? Ó, dormiu bem? Eu vou fazer um parênteses, Olavo. Vou fazer um Café? parênteses. Vai. Existe uma situação, quando a gente... nós temos alguma experiência em implantações de centrais de relacionamento, que hoje a gente está aí falando, né? Centrais de negócio. E eu vejo sempre que a operadora liga. Pra você ter uma ideia, se você não tem um sistema de computadorizado de atendimento, a taxa nacional está em torno, eu acho que de uns 38%, se eu ligo e consigo falar com lá, porque eu ligo, ele está em reunião, cai na caixa, está ocupado, está desligado, N situações até conseguir conversar com ele, ou seja, é gasto de telefone, é gasto de energia para conseguir falar com ele. E quando eu falo, eu descarrego simplesmente se ele não quer comprar algo. Eu fiquei 1 ano sem falar com o Olavo. E quando eu falo com ele, eu descarrego. Veja, você tem uma oportunidade ali, é única, que muitos segmentos não têm. Eu estou falando direto com o cliente. Na verdade, aquele momento é o momento de você escutar o que ele tem de interesse. Lógico, você tem que ofertar, você tem que falar sobre o praxe, né? Eu tenho que saber se ele possui esse veículo, atualizar a KM, se ele já fez essa revisão ou não. Sim, você vai fazer. Mas, então, existe um aprimoramento de script de atendimento para que você possa entender melhor. O senhor ficou 1 ano aqui, por que o senhor não voltou, né? O que eu... Não é plagiar o Santander, mas o que eu posso fazer por você a mais do que isso? Então, e isso é possível com ferramentas em tecnologia, onde eu tenho uma automação, eu tenho um algoritmo, uma inteligência que consegue se comunicar com o cliente. Se eu tenho uma política de relacionamento bem propagada, onde o cliente entende que existe aquela política digital, ele vai interagir, independente se é um e-mail ou se é um WhatsApp. Pode ser um WhatsApp, se não tiver uma política de relacionamento bem propagada, bem definida para o cliente, ele não vai utilizar aquele canal, é dinheiro jogado fora. Ele também não vai falar, assim como eu também recebo WhatsApp e não falo com um monte de gente, né? Mas se ele tiver propagado, ele vai responder e vai começar a te responder perguntas. Então, às vezes, é mais inteligente você, em vez de encher o ano, os 365 dias, o cliente de compra pneu, compra não sei o quê, compra, talvez começar a tipo, olha, o que você achou de tal coisa? O que você achou disso? O que você achou disso? E o sistema, lógico, se você tem um sistema com essa capacidade de inteligência, você armazena essas informações e começa a partir daí começar a captar esse cliente. Eu começo a conversar com ele com situações úteis, né? Que é o que você falou. Desculpa tomar mais tempo, seu. Não, adorei a tua posição, porque você deu um gancho maravilhoso para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é exatamente essa: como é que a tecnologia pode nos ajudar a aumentar a taxa de retenção? Você já deu aí uma boa entrada na questão de que existe um algoritmo, mas é que o Rogério, ele é um cara que ele botou os 2 pés na tecnologia e não quer sair de lá. Ele vai nos introduzir no universo da tecnologia e explicar melhor o que diabos é o tal do algoritmo. Porque fala algoritmo como se fosse um negócio assim que todo mundo domina. É o algoritmo vai fazer, mas vamos melhor. Como que a tecnologia pode nos ajudar? E você é o cara hoje
no Brasil que mais pode nos falar sobre isso, porque a tecnologia de vocês ajuda e ajuda muito. Mas como que ela pode verdadeiramente ajudar, Rogério? Quando Olha, eu não entender pode ficar tranquilo, pessoal, quando eu não entender as terminologias do universo de tecnologia da informação, eu dou um pause no Rogério aqui e pergunto para ele. Por exemplo, asterisco, algoritmo. apesar da palavra algoritmo, na verdade é uma questão muito simples, né? Algoritmo é nada mais do que um trecho de um programa onde ele pede um parâmetro para você, né? O que, a partir do que eu vou fazer o que? É isso, né? Então, resumindo, é simplesmente isso. Então, como a tecnologia pode ajudar você nisso? Se você tem, como eu te falei, se eu estou falando que eu tenho comunicações, vão gerar interações, vão gerar troca, informações, eu vou ter que trabalhar, vou ter que é o que nós chamamos de tratativa, né? Dar uma tratativa para cada contato, para cada comunicação, eu vou ter um tempo. Se eu tenho um volume grande, hoje é inviável ter mais contratações, mais encargos. Então, se eu tenho programas que a partir de alguns parâmetros eu consigo falar, olha, sistema, a partir de um parâmetro assim, ó, um veículo tal, com perfil tal, tal, você emite uma comunicação em tal momento. Né? Se a resposta for A, você vai replicar outra resposta. Se for B, replicar outra resposta. E assim por diante. E a primeira coisa é que eu reduzo a infraestrutura humana, que é cara, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu deixo mais rápido, né, as respostas, porque eu tenho um software trabalhando, né, ao mesmo tempo, com várias interações, né? Não vou precisar de muita gente. Então, a partir dessas respostas, que eu posso criar vários tipos de respostas, né? Eu posso criar novas ações. Eu vou dar um exemplo simples para você, de entendimento do cliente. Eu tenho um cliente que tem uma famosa tratativa, né? Que todo concessionário que tiver aí sabe que assim, sem interesse por distância. E aí se descarta o cliente. Então, numa operação tradicional, a operadora vai lá, de cada 10, 2 está distante, descarta, não liga mais para ele. Mas esse sem interesse distante é um descarte relativo, porque, de repente, eu posso tirar a gordura de algum serviço e eu posso ir até lá fazer. Aliás, o Covid mostrou isso. Alguns concessionários conseguiram levar o serviço ou ir buscar. Então, o que aconteceu? A partir de um entendimento, de uma tratativa, num trabalho nosso, a gente viu que alguns clientes desses que não tinham interesse por distância, não, eles fariam, né? Por quê? Eu conseguiria trocar um valor para o outro e aí trazer ele de volta. São N situações. Então, a tecnologia, lógico, ela vai te favorecer porque ela vai conseguir, primeiro, dar um entendimento que você não tem hoje da sua carteira. E trabalhar a carteira é 70% menos de energia do que trabalhar uma aderência, né? Segundo, que ele vai organizar também essas informações, né? Ele vai organizar essas informações de uma maneira melhor e possibilitar de uma maneira mais ágil você fazer essas ações, né? Isso ajuda em muito, né? Então, as reuniões que você demoraria para analisar, que demoraria um mês para chegar lá, fazer a reunião e propor resultado, você consegue propor no final do dia, para fazer amanhã para esse cliente, né? Então, agilidade é um outro ponto também disso, né? Agilidade. Gostei desse que tu falasse aí. Então, uma coisa é eu consigo evitar gargalos. A tecnologia nos ajuda porque eu posso evitar gargalos. Quando tu disse lá, olha, a tecnologia, se eu tenho uma solução que eu estou me comunicando com o cliente, uma tecnologia, um software, ele pode responder para um e pode. Eu não vou exagerar porque eu sei que tem banda, tem um monte de coisa que tem uma demanda aí, mas ele pode responder para um, como ele pode responder para 100. Então aqui eu reduzo um gargalo importante, porque uma central de atendimento, uma central de relacionamento, ou uma central de negócios,
o nome que a gente quiser dar, ela tem um número de pessoas fixo ali. Mesmo que eu quisesse ter um Atento do Brasil, um prédio inteiro, ainda assim tem um número fixo de pessoas lá que conseguem atender uma ligação. Então, se eu uso a tecnologia, por exemplo, um bot conectado no meu WhatsApp Business, ele pode conversar, ele pode fazer um pré-atendimento ali, centenas de vezes no mesmo horário, e isso reduz gargalo. Achei bem bacana isso aí, porque a gente pode botar uma primeira camada de atendimento para ir filtrando e trazendo para a humana já mais qualificada, mais azeitada, com mais informação, para essa comunicação com a pessoa, ela ser muito mais eficiente, muito mais eficaz e bem melhor de lidar com isso. Achei isso bem legal. E isso também vai gerar agilidade também. Mas aí tu falou agilidade na questão de que todos os dados, quando eles estão na base de dados lá, um bom de um algoritmo, como tu disseste lá, um bom de um business desenhado, ele vai olhar para isso e vai poder me trazer informações, vai me trazer insights valiosíssimos, né? Importantíssimos, que eu olho para eles e eu posso, a partir daquilo ali, no final do dia mesmo, já olhar para aquilo e tomar uma decisão e implementar ela já no outro dia, e no final daquele dia eu posso ver se aquela decisão tomada ela foi certa ou se ela precisa ser ajustada novamente. E esse quesito de poder se dar o luxo de testar todo dia e de errar, mas errar rápido e corrigir rápido, no médio e longo prazo, é uma diferença tremenda para o cara, aquele que só vê os dados uma vez por semana, uma vez a quinzena, uma vez por mês. Porque enquanto eu estou aqui olhando, implementando, mudando, olhando, implementando e mudando, e ajustando, em 365 dias eu implementei, ou eu ajustei, ou eu melhorei 365 vezes. Isso não tem como. Não tem como. E aí você vai entrar na sua primeira pergunta que eu te falei. Você perguntou das problemáticas, né, da retenção. Como eu vou fazer? Porque assim, o algoritmo, ele não vai fazer vamos tirar a palavra algoritmo. O sistema não vai fazer o milagre. Ele vai fazer boa parte, ele vai te dar uma agilidade, ele vai fazer com que você comunique com quem você não consegue comunicar, porque, na verdade, na operação hoje de uma concessionária, até existe um vício, né? Geralmente, as operadoras trabalham os primeiros anos de garantia e vai ficando aquele perdido na carteira lá, que depois elas só trabalham aqueles que elas conhecem, sabem que é mais fácil trazer. E aí, geralmente, uma carteira de concessionário, 70% é inativa. É meio clássico quando você começa a analisar e põe os parâmetros. 70% está lá, inativo, um dinheiro perdido lá. Então, um sistema vai ajudar, porque ao mesmo tempo que ele dá um braço para uma operação humana, trabalhar aqueles clientes que estão retendo, ele vai começar a trabalhar ao mesmo tempo aquele que você não está negando, não está conseguindo falar, que é os perdidos, vai estar trabalhando no resgate. Só que aí entra aquele fator que eu te falei, precisa começar na contratação, no treinamento, porque não adianta você pegar um profissional que ele está acostumado a apenas olhar ali o preto no branco, né, e ligar ou por quer, não quer, e colocar para olhar gráficos. Então, aí você vai precisar ter um treinamento inicial para mudar o parâmetro. Olha, agora o sistema está te trazendo dados. Como extrair esses dados? E aí que vem a questão. A gente percebe que um dos trabalhos do meu pós-venda é o resgate. Então, quando o sistema começa a se comunicar com o cliente, logo no início de uma implantação, a gente percebe que tem uma curva muito alta que traz os clientes, todos os clientes que não passam mais há 2, 3, às vezes 4 anos na concessionária e começam a interagir. E começam a falar assim, olha, opa, eu estou aqui, ó. Muitos deles começam a atualizar quilometragens, né? E aí fala assim, olha, eu estou aqui, olha lá, estou aqui, hein? Você quer oferecer alguma coisa para mim? Não passo aí há 3 anos. E aí, simplesmente, se eu deixo uma operação com aquele perfil lá atrás,
torna-se apenas assim, atualizou o KM para o DMS e foi embora. Eu falo, não! Esse cliente, ele não fala com você há 3 anos. Ele está falando que ele tem esse carro. Se ele respondeu para você, é porque o brands da marca ainda está ali com ele. Né? Alguma coisa é importante, senão ele já tinha deletado. Ou seja, muitas coisas você pode extrair daí. Mas ele já fez aí com essa quilometragem o serviço dele. Sim, mas você pode trazer ele para fazer outras coisas. Tem oportunidade de recompra de um veículo, né? Tem oportunidade de um acessório, tem oportunidade de muitas outras coisas que tem a concessionária. Até de consórcio, de seguro, né? Vai depender do que a sua empresa, né, oferece de produtos. Então, aí você tem que continuar aquela lá da primeira pergunta. Vem o perfil de contratação, o perfil de treinamento, né? Para ele poder aproveitar as informações. Porque hoje, eu falo para você que a maioria das empresas não está acostumada a ter essa resposta, né? Porque, na verdade, o DMS ele tem as informações lá dentro, só que você não tem de forma ágil, não consegue extrair dessa forma, né? Então, uma das funções do sistema é conseguir extrair, a extração da informação útil. Então casou com... Pessoal, chegou mais gente aqui, boa noite, quem está chegando aí, show de bola que vocês estão chegando. Eu vi pessoas novas aqui, pessoas novas que não estão sempre toda terça, toda quinta, às 8 horas, pós-Venda em Foco, sempre acontece esse bate-papo aqui louco, sempre tem alguém para a gente discutir o nosso dia a dia. Os novos por aí, sejam bem-vindos. Adorei saber que vocês passaram por aqui. Mas o Maurício... Maurício... Eu ia falar da pergunta dele, muito boa a pergunta do Maurício aí. O Maurício trouxe uma aqui que eu adorei. Ô Maurício, antes desse cara aí, o Rogério, responder a tua pergunta, eu vou conectar ela com a nossa terceira pergunta. Eu vou trazer um dado. Esse dado foi trazido aqui pelo Rogério. O Rogério disse o seguinte, olha que maluco. Dentro da experiência dele, com os lugares que ele visitou, que ele implementou, tá, pessoal? Hoje tem que fazer 50 disclaimers na internet, senão as pessoas ficam magoadas. Então, dentro da realidade que ele viu, nas médias, 70% da carteira dos clientes é inativa. Dado 1. Aí a gente adiciona nessa informação a pergunta do Maurício. Bom, ok, beleza, tem uma classificação aí da carteira de clientes, mas até que ponto ou tempo de inatividade vale a pena prospectar esses clientes que já estão até fora da garantia, 1 ano, 2 anos. E aí eu venho e conecto com a nossa terceira pergunta hoje, que é: reativar clientes da base de dados é normalmente possível? Sim, não. E outra, essa ação, ela é rentável? Então, pega tudo isso agora, Rogério, bota no teu caldeirão, joga no teu algoritmo aí, processa e manda para nós aí de volta. Bom, vamos lá. Vamos aí. A pergunta da Denise também é boa, mas vamos lá para a do Maurício primeiro aí. É possível resgatar? Nós fazemos isso, né? São várias maneiras. A gente percebe que por um empirismo que o cliente responde. O cliente, ele quer que, na verdade, é o sentimento de lembrança, né? Olha, lembraram de mim. E aí ele começa uma comunicação. Poxa, lembraram. Começa aí, beleza. Reatamos a amizade. Até que ponto vale a pena trazer esse cliente de volta? Bom, quando a gente implanta o sistema, já logo no início, a gente começa a ver curvas e volumes. Ao longo do tempo, uma das situações dos sistemas é analisar esses volumes por ciclos, né? Então, você sabe lá da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Isso eu estou falando só de revisões periódicas. Mas a gente também consegue trabalhar o quê? Uma coisa assim, no DMS você consegue fazer, ou de maioria dos CRMs, não são complementares a CRMs, tá? Não competimos com CRMs nem DMS. Ele geralmente vai dar ali para você
que, olha, esses clientes não passam mais aqui no ciclo, no tempo, e daí vamos falar, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porém, a gente consegue começar a fazer um trabalho de entender por faixa, porque também tem aqueles clientes que fazem de forma mais tardia. A gente tem um trabalho grande na Hyundai, e a gente percebe que muitos clientes fazem tardiamente após a garantia, mas não só na Hyundai, outras marcas, com 18 meses, 17 meses, porque o cliente fora da garantia, né, ele tem várias questões. Tem a questão cultural do brasileiro, de sempre o brasileiro vai no custo direto, o brasileiro nunca vai no custo indireto, né? Então, no custo direto não existe valor agregado. Então, aí você tem um trabalho que daí é construir o valor agregado da concessionária, né? Algumas marcas premium trabalham isso mais fácil, até por causa que não são muitas oficinas que vão trabalhar marcas premium com qualidade, né? As marcas de varejo já têm mais dificuldade, né? Perde-se muito para oficina, né? Porque o brasileiro vai lá por causa de 10, 20 reais e vai fazer na oficina. Depois funda o motor, né? Porque não trabalhou direito, troca de óleo, entre outras situações, né? Então, o sistema consegue fazer com que você vá entendendo essas faixas de volta mais tardiamente, conforme você vai entendendo os motivos de cada um, aí é humanizar o número, né? Por que um passou com 2, 3 meses, esse chassi com 3, outro com 4 meses mais tardiamente, né? Fez, e começa a entender o requisito dele, você não traz só para uma revisão, e às vezes existem outros trabalhos. Tem carros, por exemplo, que estão da 8ª revisão, que eu não gosto de falar muito dessa situação de ciclo, 8ª revisão, porque eu vendia externamente antes do Covid e fazia 6 revisões no ano, né? Então, o carro com 1 ano e meio já estava na 8ª, mas para todos os clientes, né? Ainda mais agora com o Covid, que teve uma retração de KM, que anda mais reloginho com o time da montadora, tem clientes aí que vão fazer a 8ª revisão, que tem um custo muito maior, 9ª, 10ª revisão, que tem um valor agregado, sim, para a concessionária. A gente teve uma experiência muito interessante nas marcas Toyota e na marca Honda, que foi com o modelo City. O modelo City na Honda foi um trabalho interessante. A maioria dos nossos clientes, Honda, trabalhava no máximo até o 10º ciclo, né? Quando implantou o sistema, curiosamente, começou a aparecer um monte de carros que estavam com 150, 160 km e que tinham um custo alto, mas eles não tinham peças daí, né? Alguns clientes criaram outro sistema que tiveram que pegar peças, agendar, né, essa chegada de peças para poder fazer a troca. Então, tudo parte de, primeiro, você estabelecer a comunicação, depois entender os requisitos, analisar esses requisitos, e a partir daí separar o joio do trigo. Olha, o que tem realmente importância ou não tem realmente importância. De forma manual, você perderia muito tempo. De forma automatizada, é aí que muda a história. Vale a pena investir nisso, né? É difícil dizer, cliente de quantos anos vale a pena? Tem cliente até dentro da garantia que não vale a pena. Né? Mas assim, vai depender da análise de dados. Pode ser que a análise de dados traga para você, como esse exemplo que eu te dei, Honda, que valeu muito a pena para esse concessionário, né? Eu estou com esse concessionário, eu acho que há mais de 6 anos aí de cliente, e pode trazer para você situações inéditas aí, do 4, 2 anos, né, 3 anos, vai depender muito disso. Eu acho que, eu sempre dou um exemplo, só falar uma outra situação, que quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu tinha um trabalho com a Porto Seguro, e era muito interessante, porque o gestor falou assim, poxa, mas eu estou vendo aqui que o cliente não quer fazer por causa disso, né? E aí eu falei assim, mas qual que é a questão? A questão é que o cliente falou que o valor está caro. Então, e aí a gente já derruba, já não liga mais para o cliente. Sim, mas não dá para trabalhar a condição, porque às vezes o cliente não vai deixar de pagar aquele valor, mas tem como melhorar a condição? E aí eu dou um exemplo, naquela época eu trabalhava muito com a Porto Seguro, e a Porto Seguro chegava assim, mais ou menos assim, Olavo,
O que você precisa para vir trazer o carro amanhã aqui? Eu lá, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Impressionante. A Porto Seguro ia lá, dava até um cartão de crédito, ia pegar o seu carro e levava lá. Não tinha como o cliente não ir, né? Então, às vezes, você tem que criar situações para trazer esse cliente de volta. Na minha opinião, é o seguinte: até que ponto vale a pena? Até o ponto em que todas as nossas conexões mostram um ROI positivo. Esse é o ponto. Que número é? O Brasil é enorme. Essa história de que a gente pega a pílula mágica, né? A gente pegar um único dado e tentar usar, a gente pode partir de um caminho. Qual o caminho? Cara, vamos olhar para a nossa base, e aí logo depois eu quero entrar com o que o pessoal do próprio LinkedIn falou da Lei Geral de Proteção de Dados. Ó, Mas, ó, essa a é gente pega bem a legal. nossa, a nossa própria base, e a gente sabe que, por exemplo, tem o cara que um ano depois, aqueles clientes que já tem um ano pós-término da garantia, e eu foco só naqueles ali, e eu faço um teste. E ali, nesse teste, eu vou ter um feedback de qual é a taxa que eu estou tendo de reativação desse cliente. Bom, aí eu posso agora ir para 2 anos e faço um outro teste. E ali eu vou nesse teste na minha região, entendendo até onde eu posso ir. Apesar de que Ó, que a Denise falou agora ali é bem legal, ó, só, também. só, então, assim, para que a gente possa medir, a gente, claro, tem que partir de algo. Eu sempre vou partir daquele que está mais próximo do cliente ideal. Para mim, o cliente ideal é o cara que é da onde eu vou partir, o mais próximo disso, porque é onde é o mais fácil eu conseguir um sim. E aí eu vou medindo. Outro ponto, aí a Denise já tinha dito lá em cima, de que boas centrais de agendamento e de negócios, ou call center, elas bem instruídas, bem parametrizadas, com bons scripts e os dados certos na mão, elas fazem maravilhas. E a gente sabe sim que fazem, porque o ser humano quer ser bem tratado. E eu Começa digo por aí. e eu digo o seguinte, ó, em terra de céu, quem tem um olho é rei. Ah, os clientes não vão trazer. Já perguntou para eles? Não, mas começa com eles, pergunta para ele. E aí muitas vezes vão surpreender a quantidade dos clientes que viram. Agora, aí o Peterson chegou aí falando nesse tema de reativação de clientes, a gente tem que atribuir uma grande importância aos recalls, que nós vamos entrar, porque recall é uma coisa incrível, o poder que o recall tem, como a gente ainda não sabe lidar com isso. Mas eu queria pegar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, nós temos que entender que a gente está se comunicando num primeiro momento aqui com o cliente que nós já temos, é nosso cliente, que ele já deixou conosco os dados dele e nós já previamente conversamos com ele, sabemos por onde ele quer ser comunicado, como que ele quer ser comunicado e as devidas autorizações. Nós não estamos falando aqui em base de dados de lugar nenhum, de trazer base de dados de lugar nenhum, a base de dados que é nossa mesmo, dos clientes que frequentam a nossa oficina. Mas o Rogério, uma outra conversa, ele já tinha me dito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é importantíssima, né, Rogério? Sim. Eu só responder duas colocações que legais aqui também. O César colocou, né, que a questão da carteira. O que a gente percebe também é que, por isso que eu falei da cultura de pós-venda, nós ainda estamos muito na cultura da aderência, Então, como a cultura de aderência, eu estou sempre fazendo assim, eu pego uma promoção e jogo, né? Eu chego, às vezes, na concessionária e eu vejo o vendedor parado no WhatsApp, ou procurando alguém no Facebook. Eu falo, mas você está procurando alguém para qual é a intenção? Não, lógico, é vender. Lógico, sim, vender. Mas você já conhece ele? Não, é que eu estou vendo aqui, eu vi que ele gosta disso, então ele deve ter interesse nisso. Mas dentro da sua carteira, você sabe agora, eu chego no concessionário e falo assim, você sabe agora, exato, se eu fazer uma pergunta para você,
Quantos clientes agora estão perdendo a garantia? Você sabe falar exatamente, não uma previsão, exato. Ele não vai saber dizer exato, ele vai ter que buscar. Então, se você tem um sistema que já está mostrando ali, aliás, antes dele mostrar, ele já está trabalhando com 3 meses que está vencendo, ele já está indo buscar o cliente, ele já está trabalhando, porque ele está trabalhando a carteira. Trabalhar a carteira é muito melhor. O Maurício falou um negócio aqui, ó. Eu colocaria no caldeirão cuidado de fatores que o DMS não trabalha o cruzamento de dados, né? Taxa de retenção, quantidade de veículos que farão a primeira revisão no período de projeção, média de passagens sazonais. Então, é isso que é o plus, porque se eu tenho um sistema com vários parâmetros, ele já consegue me dar... Uma das coisas legais é assim, nós temos que saber a projeção, por isso que a gente dá o gráfico já, o sistema do meu pós-venda não trabalha ciclo. Eu sempre falo assim, a gente trabalha já regra. Então, quando o Olavo compra um carro, tá 10 anos do carro já agendado. Eu já sei, junto com ele, todo mundo, as projeções. Eu só vou mudando a visualização. Então, se eu trabalho no meu negócio, eu já sei que em cada barrinha de volume, ele possui uma margem de lucro. Então, o sistema é feito para você ir buscar a melhor margem de lucro. Né? Então, sim, o Maurício, você tem razão, o sistema tem que conseguir cruzar esses dados, né? E, junto com isso, já dá uma projeção mais otimista. Quando vem, né? Bom, é verdade. A questão é que eu tenho que... Primeiro, eu gosto dessa ideia de que a gente está se antecipando. Cara, é louco isso, pessoal. E deixa eu abrir um parênteses. Ô, Denise, maravilhoso que a Denise colocou aqui. Pô, se o cliente... Essa coisa de que, às vezes, a gente... Parece que as coisas são escritas em pedra, né? Eu sei que é assim. Eu sei que, às vezes, a gente é engessado mesmo. Mas, às vezes, tem coisa que parece que é escrita em pedra. O cliente não quer fazer a revisão do 8º ciclo, não sei o que lá na concessionária, o cara já tem 6 anos com o carro, 7 anos. Ele não quer fazer a revisão, então vai embora. Pô, mas parece que foi escrito, talhado na pedra, com talhadeiras feitas há 5.000 anos atrás. Não, pô, mas mas o carro do cliente precisa de algo. O cliente precisa, ele trouxe, ele veio, ele tá ali, e ela vem e coloca assim, poxa, eu posso ir para combo, eu posso só trocar o óleo, eu posso colocar outros itens. Talvez ele não quer fazer a parte mecânica aqui comigo, mas ele pode fazer toda a parte estética. Às vezes é o contrário. Às vezes o cara veio pela estética, achou salgado, mas ele troca um óleo. Ele pode comprar... Lembrando, pessoal, tem cliente para tudo. Então, Denise, adorei a tua colocação. Nem que ele faça só estética, mas gere receita na concessionária, né? E mais do que isso, faz uma coisa hoje, tu fala uma coisa que eu adoro. Quando o cliente está ali, quando ele diz, porque, ó, pessoal, essa história, o cliente não responde, ele não me diz nada. Quando o cliente não responde, ele está dando uma informação muito clara. A informação mais clara que alguém pode dar para nós é o silêncio. Sim. Então, quando ele não responde, nós temos sim uma informação. Agora, quando ele responde, eu adorei que ali, há uns 30 minutos atrás, o Rogério falou, pô, o cara disse assim, ei, tô aqui, ei. Ó, minha quilometragem é tal, o meu telefone atualizou, o meu e-mail agora é esse. Olha, eu cheguei aqui na concessionária. Então, quando nós temos a chance de ter o cliente novamente conosco, e qualquer coisa que a gente possa ter dele ali, gerando receita, é ótimo. Mas e se não gerar receita? Cara, se eu restartei ou reativei o meu relacionamento com ele, uma receita ali na frente pode virar. Sem relacionamento nenhum é que não vai ter receita. Então, mesmo que ele tenha aparecido ali, e eu possa agora saber a quilometragem atualizada, saber um pouco mais do cliente, me inteirar com ele. Se faz 8 meses que ele não vem na concessionária, eu garanto que 90% dos colaboradores ele já não conhece. Do jeito que é o turnover em concessionária, só aí já deu para eu mostrar os novos colaboradores.
Todos os novos consultores de serviço que troca, que nem a gente troca de cueca e calcinha. Então, assim, já deu para ele se ambientar. E as pessoas que estão agora poder saber, olha, esse é o seu Olavo. Então, é maravilhoso isso aí, pessoal, maravilhoso. E aí, abre uma brecha. E abre uma brecha aqui, ó, para mais uma. Mais uma perguntinha para o Rogério aqui. O Rogério chegou a se ajeitar na cadeira ali agora. Que é o seguinte: como que a gente pode implementar de maneira eficiente uma régua de relacionamento no pós-venda? E como que a tecnologia pode ajudar nisso? Vamos lá. Olha, pessoal, o silêncio que aconteceu deu assim, ó. Isso aí eu vou botar, quando eu botar no ar gravado, eu vou botar aquele meme da mulher dando uma parada, assim, um monte de matemática passando. Vou até tomar água. Ó, o Maurício já lascou. Eu adoro o Maurício. O Maurício vem botando no peito da gente. Análise de perfil de cliente, cruzar com os tipos de serviços realizados para previsibilidade. Perfeito. Olha aqui, ó. Enquanto o cara está tomando a água dele. O Rogério falou um negócio legal lá também. Realmente, é isso aí. Que o pessoal da central precisa deixar de ser atendente e passar a ser vendedor, entendendo no negócio. Eu digo mais, Rogério, gostei. Eu digo mais, então. Todos nós, todas as pessoas, ao acordar de manhã cedo, devemos ter única e exclusivamente como meta, servir ao próximo. E ao fazer isso de maneira certa, automaticamente nós venderemos soluções, porque servir é solucionar problemas do cliente, é vender para o cliente. Claro, aprender técnica e ter o perfil. Não precisa ter perfil comercial, mas ter o conhecimento das técnicas de vendas. Mas antes disso, é servir ao cliente. Empresa nenhuma existe se ela não serve ao cliente. Não é o cliente que tem que servir à empresa. Por isso é que várias vezes a gente deixa de receber o cliente na nossa casa. Porque a gente cria centenas de regras para nos agradar e espantar o cliente. Então, adorei, Rogério, o que tu colocou aí. E o que o Maurício colocou... O Edson colocou um negocinho no início que resume um pouco isso que ele falou assim, nós não vendemos... cadê? Vou pegar aqui, ó, vou puxar lá no seu... Ele colocou aqui, a gente não vende peça para carro, a gente vende, a gente resolve, a gente vende para pessoas para pessoas. É isso aí mesmo, já está certíssimo, é servir. E o Maurício, quando trouxe a previsibilidade, cara, nós vamos entrar na régua de relacionamento aqui, implementação, mas o Rogério trouxe um item que é muito importante, cara. A gente pode estar numa ação 100% reativa, abre as portas, chegou o cliente e atende o que chegou. Existem algumas concessionárias que a gente já consegue ter uma ação de ir atrás do cliente, mas vai muito em cima do cara. Tira um relatório aí de todo mundo que a gente vendeu há 8 meses atrás, que deve estar perto da hora de fazer a revisão. Também pode ser, mas tem um outro quesito. O Rogério trouxe, quando a gente começa a saber, começa a aparecer lá no nosso painel, quando a gente tem um sistema que trabalha para nós e não nós para o sistema, começa a aparecer lá no painel, seu Olavo, eu trouxe uma lista de pessoas aqui, que elas estão saindo fora da curva normal delas mesmo de vir visitar a concessionária. Elas vinham de 6 meses e esse grupo de pessoas aqui já está no 7º mês e não apareceu. Já é uma bandeira. Eu estou me antecipando a algo. Outra, olha, eu tenho uma outra lista aqui que eles sairão da garantia. Começa alguma ação agora. Então, quando eu me antecipo, casamento a gente salva conversando antes, não depois lá no advogado.
E casamento é relacionamento. E cliente, ficar com o cliente, reter o cliente, é a mesma coisa. Então, vamos ficar espertos. Deixa eu trazer aqui, ó. Vou trazer o Peterson, trazer para a tela aqui. Existe a possibilidade do agendamento de uma troca de óleo com o check-up do veículo, com o valor certo, torna-se atraente e pode contribuir para novos negócios. Isso mesmo. E para os casos de resistência do cliente, quando os veículos estão fora de garantia, também tratar isso. Ó, e deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses aqui, ó. O Peterson, esse cara não está vindo aqui. Depois pesquisem no LinkedIn e olhem os resultados que a rede concessionária gerenciada pelo Peterson tem. Eu até queria... Parabéns, viu, Peterson? Eu tenho te acompanhado aí, os resultados que você está conseguindo, com índice de satisfação e com resultados incríveis. Então, nós estamos aqui com um cara que está colaborando conosco de uma maneira, alguém que faz acontecer. O José, até que enfim o seu José apareceu, hein, Rogério? Tá aí, o grande José, o pai da solução. Bom, aí a Denise falando com o Rogério, Ô, Rogério, responde aí, meu. Como é que implementa a régua? Vamos lá. A sua pergunta. Olha, implantar a régua de relacionamento não é nada complicado, uma coisa muito, na verdade, é muito simples. Lógico, tem uma parte trabalhosa, porque como eu vou falar de novo, eu acho que é um dos maiores, talvez seja, o Josiel põe aí depois aí que ele apareceu, né? Mas ele foi embora. Não, o José já vou pôr ele na roda já, mas talvez, eu acho que uma das maiores dificuldades nossas hoje para começar a implementação é a cultura, né? Do pós-venda, a cultura. Então, assim, quando você vai implementar, né, você tem que começar primeiro a definição de comunicações básicas. E eu sempre falo, vamos começar bem básico, porque o concessionário não está acostumado com a volta, está acostumado ele ir para frente a hora que ele quer, abordar a hora que ele quer, que é naquele momento, pô, agora, ó, senta aí e começa a ligar que eu preciso de carro na oficina, né? Mas ele não está acostumado de receber uma avalanche, porque um programa, um software está se comunicando, né, com milhares ao mesmo tempo, e aí tem aquela avalanche de comunicação, né, do cliente. Ele não está acostumado com isso. Então, você tem que entender o seguinte, as pessoas até perguntam para mim, Rogério, quantas regras, comunicados eu posso fazer, começar a fazer? Eu falo assim, olha, quantas você conseguir administrar? Então, para começar a implantação, a gente começa com uma coisa básica que a gente não está fazendo hoje, que é simplesmente assim, uma comunicação na retenção, porque eu falo que a concessionária ela vive de 3 vetores. O vetor 1, que é evasão, todo dia tem uma evasão, então eu preciso ter um resgate, então eu preciso ter uma comunicação, pelo menos, estabelecida de resgate. Tem um vetor 2, né, que é uma aderência, né? Então eu posso até fazer aderência dentro da própria carteira, que são aqueles perdidos que estão lá, que também vai ser um resgate. E tem a retenção, isso eu tenho que fazer, eu tenho que manter a carteira. Então, começar sempre com pelo menos 3 relacionamentos iniciais, que já são muita coisa, eu falo, porque vai ter uma dinâmica muito grande, que as operadoras elas não vão estar acostumadas, né? Aí, quando a gente começa a implantação, a gente começa um estudo junto com o concessionário de definições de nichos, né? De clientes, né? Pelos modelos, pelo tipo de agrupamento, se é caminhonete ou não, porque tem comportamentos diferentes, e até dentro de um grupo, às vezes um grupo muito grande, que as unidades estão distantes, você tem um regionalismo, você tem comportamentos diferentes. Dentro de um cliente que usa um sedã, lá na capital, e um pouco mais afastado no interior, né? A gente percebeu, Mitsubishi, por exemplo, a gente percebe que as Mitsubishi da capital é diferente dos clientes que estão lá em Goiás, né, por distância. Então, a gente faz um estudo junto com o cliente, ajuda a montar esses nichos, porque é a estratégia inicial, né?
O meu pós-venda vai ajudar muito, uma tecnologia como o meu pós-venda, porque os DMS e os CRMs, nesse ponto, eles não foram desenvolvidos para isso. Eles foram desenvolvidos para fazer ação burocrática interna, se comunicar com a montadora e voltar. Não se comunicar relacionamento com o cliente. Então, eles são mais engessados, até pela sua própria régua de relacionamento. Um DMS, praticamente, ele tem uma régua padrão. Eu não consigo ter, por exemplo, uma régua para o carro hatch do Olavo, uma régua para o sedã, prodígio, para o flex, e assim por diante, múltiplas réguas. Ele não vai conseguir administrar isso. Ele teria que ter vários algoritmos trabalhando ao mesmo tempo. Então, aí a tecnologia começa a ajudar, junto com essa nova cultura, né, implantando aos poucos esses relacionamentos. Que também eu sempre falo que ele está baseado em cima de um tripé na concessionária. É assim, começa com cultura e estratégia corporativa, né? A cultura vai definir a estratégia, os seus parâmetros, os seus tipos de comunicações, a sua política de relacionamento, né? O marketing vai te ajudar nisso. Passa por uma plataforma com uma inteligência, como, por exemplo, o meu pós-venda, que vai conseguir distribuir, entregar a informação, receber informação, trazer de volta e analisar para você isso, né, junto com você. Mas nada vai acontecer se não tiver operação de ponta. O Olavo entrou lá, comprou um veículo. Eu falo isso para todos os meus clientes sempre. O Olavo entrou lá, comprou um veículo na concessionária. Ninguém falou nada para ele da política. Porque também não se trabalha política de pós-venda no Brasil. Ele foi embora. Ele pode comunicar quantas vezes quiser o cliente, tentar fazer um relacionamento. Ele não vai interagir. O Olavo saiu de lá, seja na venda, seja com o consultor, seja com a operadora falando, e está muito bem. As políticas, né, de relacionamento estão sendo passadas. Então, ele vai interagir, lógico, ele vai receber, ele vai saber, ele vai interagir, independente se for um SMS, e-mail ou WhatsApp. A gente tem taxas de interações de 50% em e-mail. As pessoas ficam assustadas. O e-mail marca com 50% de abertura. Quem quiser aí, depois entrar em contato, uma demonstração, eu abro de clientes que eu posso abrir e mostro 50% de interação. Por quê? Tem a ver com a operação de ponta. Então, quando junta esse tripé aí, essas três situações, né, você consegue fazer a implementação aos poucos. A implementação é de curto, médio e longo prazo, porque relacionamento, né, uma regra de relacionamento é sobre relacionamento, afinal de contas, e como a gente falou no início, né, eu não saio casando, eu sou da old school, né, não saio casando com a pessoa. A gente começa devagar, então é de curto, médio prazo, até para quê? Para que eu possa ir aprimorando. Eu faço uma ação, analiso o resultado, retroalimento. Faço ação de novo, retroalimento. Isso faz com que eu vá aprimorando o meu alvo, né? O famoso target. Eu não gosto de anglicanismo na língua, mas é o alvo, né? Então eu vou aprimorando o alvo conforme eu vou retroalimentando e avaliando isso. Então é um pouco trabalhoso, mas não é nada complicado. Uma régua como eu vou dar uma experiência. A gente tem uma boa implementação, por exemplo, para um Jeep. Jeep que possui pontos diferenciados para carros flex, diesel, modelos importados. Eu consigo, através de uma tecnologia dessa, né, criar várias réguas, múltiplas réguas, com tempos diferenciados, coisa que um DMS não ia conseguir fazer. Isso melhora o alvo para uma operadora aí. Quem fala muito aí da central é a Denise. Viu, Denise? Isso aí melhora consideravelmente o alvo para a operadora, porque a gente consegue monitorar de uma forma mais segmentada cada modelo, cada nicho, né? Para as marcas do varejo, talvez às vezes não faça um diferencial. Mas não é só para chamada de revisão, é para qualquer outro tipo de situação. Eu tenho uma régua para um conteúdo, né? Então, implementar réguas de relacionamento, onde eu crio informações úteis, né? Eu crio pesquisas, o cliente me responde, e aí, em cima, eu vou tracionando ele. Eu sempre falo que a gente não vende nada ali para o cliente, né? Na hora que ele chega na concessionária. Dificilmente o consultor vai vender para mim, por exemplo, uma limpeza de ar-condicionado. Talvez ele tenha vendido lá atrás, 5 meses antes, falando para mim a importância devido ao Covid, de eu manter limpo todo o sistema de
de ar-condicionado do meu veículo. Aí ele vendeu. Mas na hora, dificilmente ele vai vender, porque na hora eu só vou ver o cifrão do custo. Lá atrás, eu vim diluindo no tracionamento, né? Então, a implementação da régua, a tecnologia ajuda muito nisso. Pô, mas então, vamos ver agora se eu entendi tudo que tu trouxe aí, que eu gostei dessa parte aqui. Quando a gente está falando de uma régua de relacionamento, eu vou me relacionar, comunicar com o cliente, e aí eu vi que tu separou em alguns pontos. Eu posso, primeiro, nós não estamos aqui dizendo que o CRM é ruim e muito menos que os DMS são ruins. Cada um Exato. foi criado para algo e eles fazem muito bem aquilo que eles foram criados. Agora a Exato. gente está colocando a gente está trazendo mais tecnologias para poder melhorar o nosso trabalho. Assim como a gente implementa, baixa, faz download de apps para os nossos celulares para levar o nosso celular para outro nível. Mas o celular padrão, por si só, ele faz aquilo que ele se propôs. Eu faço uma ligação e recebo uma ligação. Os apps podem transformar o meu celular numa máquina poderosíssima. Então, nós estamos falando de colocar tecnologia em trabalhar junto com o meu CRM e o meu DMS, só fará benefícios para a nossa concessionária. Desde que aí veio, ver se eu entendi os teus pontos. Primeiro ponto é que tudo parte da cultura. Sim. Porque a cultura da empresa, e aí nós estamos partindo aqui de um pressuposto que nós temos uma empresa que tem a cultura centrada no cliente, centrada em servir, centrada em se relacionar com o cliente, centrada em reter o cliente. Imaginar que essa é a cultura do cara. Então, a cultura naturalmente, ela vai passar isso para a estratégia da empresa. Essa estratégia vai ser desenhada, vai ser implementada a parte dela nas réguas. E aí, sim, no plural, réguas de relacionamento. Por que réguas de relacionamento? Porque a não ser que eu seja uma marca que só tem um produto para um tipo de pessoa, o que não tem no Brasil, eu tenho vários veículos, modelos de veículos, cada veículo que eu tenho, a gente tem variações que pode dobrar o valor do veículo por conta dos acessórios, por conta das versões desse veículo, e são perfis diferentes, a gente sabe, porque o cara que compra um carro que é 50 mil e o outro cara que compra aquele carro, mas na sua versão mais top pode ser 100 mil, perfis diferentes. Então, por ter veículos diferentes, por ter perfis de clientes diferentes, réguas diferentes. Além disso, a Denise colocou ali muito uma coisa bem bacana. Eu tenho que saber por onde o cliente quer receber essas informações, quer ter esse tipo de relacionamento também, e eu tá tudo lá desenhado, preparado na minha régua. E aí tu diz o seguinte, cara, eu posso perguntar para o cliente. Olha que coisa mágica, cara. Tenta fazer isso. Pergunta para o teu cliente. Pergunta. Perguntar para o cliente é mágico. É mágico. As pessoas falam assim, Olavo, como é que tu vive? Ué, eu vivo vendendo soluções. Mas como é que tu sabe o que os clientes querem? Porque eu pergunto. Eu pergunto pro cara. Eu chego num cara e digo, cara, qual é o teu maior problema aqui? Eu não chego lá dizendo que eu tenho a solução para o problema dele. Eu pergunto qual é o teu problema. O meu problema é esse. Eu tenho uma solução para isso. Pergunta porque é mágico quando a gente conversa assim com o cliente. E eu, ao perguntar, eu vou podendo melhorar a minha estratégia. Aí tu disse uma outra coisa que eu adorei aí, Rogério. Educar o cliente. Quando eu falo isso, metade das pessoas que eu falo isso torce o nariz, porque o Brasil tem uma coisa que parece que eu não sei o que tem no nosso país, que a gente demoniza a educação. Parece que é feio falar isso. Não, educar o cliente. Marketing de conteúdo é educar o cliente. Então, quando eu estou educando o meu cliente, tu usou a questão do ar-condicionado. Se eu vou educando o cliente ao longo do tempo,
Na hora em que eu ofertar aquilo que precisa ser feito, ele está mais preparado para dizer sim. Ah, mas uns vão dizer não. Mas muitos vão dizer sim por terem sido educados, por entender o porquê eu preciso fazer, por entender o custo de eu não fazer, por eu poder ter tido tempo. Olha o que o Rogério falou. O Rogério falou o seguinte: o cliente olha muito para o cifrão, e eu concordo com ele. Quando que o cliente faz isso? Quando eu passo 9 meses sem falar com ele, 9 meses, nem sei quem ele existe. Aí eu tenho 15 minutos para atender o cara. E em 15 minutos eu tenho que explicar tudo que vai ser feito, o normal da revisão, tudo que vai ser verificado, todas as peças que vão ser trocadas, eu tenho que fazer o checklist, eu tenho que abrir a ordem de serviço, eu tenho que preencher todos os dados que precisam ser feitos, eu tenho que olhar o chassi do veículo lá, o VIN do veículo, para ver se não tem nenhum recall obrigatório para eu fazer, porque senão eu não vou ganhar nada da garantia da montadora. Eu faço tudo isso. E aí eu tenho que, na correria, tentar ofertar coisas para ele. Aí eu oferto o quê? Aquilo que veio na frente aqui e falo pro cara. Tudo em 15 minutos. Agora, será que eu não consigo realmente agregar valor se eu venho educando o cliente para essa revisão nesses 9 meses? E você agrega valor nesse tracionamento. Exatamente aí que você vai agregar o valor. Então é fundamental. Olha como é importante uma bela de uma régua desenhada para nós. Ó, o César trouxe aqui, ó, sabe a real? As vendas de zero e geração de novos clientes em garantia forçam o pós-venda a esquecer o trabalho que é preciso ser feito com a base. E isso é muito importante. Eu sempre digo, como é que eu vou falar para não me interpretarem errado? A pior coisa que pode acontecer é a falsa sensação de que as coisas estão indo bem. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Quer ver? Uma falsa sensação de que as coisas estão indo bem. O pátio está lotado de carro. É uma falsa sensação. Elas podem estar indo bem, beleza? Mas pode ser uma falsa sensação. Quantas vezes, você que está aí, você está me ouvindo, sabe? Quantas vezes o teu titular, o diretor não passou na tua sala e falou assim: ô, tá cheio hoje, hein? Beleza. Tá cheio de quê? Cheio de reclamação de barulho que ninguém vai pagar, o cliente não vai pagar, a montadora não vai pagar, eu vou ter que trabalhar? Cheio assim, eu não quero, tá? Ou a oficina, a funilaria bombando, hein? Vi 4 carros destruídos. Pá, vamos faturar um monte. Ah, vamos mesmo. Daqui 4 meses, quando eu entregar, aí eu emito a nota fiscal para receber mais 3 meses para frente, com o preço que eu acertei hoje. Imagina, num país que é pouca inflação que a gente tem, o quanto que está sendo bom mesmo aquele carro destruído lá. Então, às vezes, cuidado. Vendendo pra caramba. Pré-revisão de entrega, um monte, várias revisões de 10 mil. Estamos bombando. Será que estamos bombando com revisão custeada pela montadora a preço de banana? Então, cuidado, a pior coisa que tem é a falsa sensação de que está tudo indo muito bem. Olá. E aí a gente sim esquece a base. Uma das coisas que eu falo assim, que é um diferencial do meu pós-venda, nesse trabalho no pós-venda, mas não só no pós-venda, é que não basta, eu sempre falo assim, lógico, Rogério, mas você não vende tecnologia, software, plataforma? Sim, mas a plataforma não se sustenta. Nós vendemos também o aprendizado. Se não tiver junto o aprendizado, que é ou uma reeducação, o César colocou algo, foi o César? Não, colocou, foi o Maurício, o que é a relação, sugere com relações a isso, né? Consultores da oficina, provocando insatisfação dos clientes, e daí a questão de treinamento. Tudo é uma questão de reeducação, né, que passa desde treinamento a uma nova cultura. Eu falo assim, você pode ter a plataforma da NASA, mas se você não tiver uma reeducação e um método que leva a tudo isso, uma nova cultura, junto com a utilização da plataforma, né, você não vai ter o sucesso, né?
Então, você precisa dessas duas coisas alinhadas. Pô, mas então o que tu tá trazendo para nós aí, Rogério? E aí vai muito de encontro ao que o Maurício trouxe lá em cima, é que é o seguinte, nós estamos falando de relacionamento. Olha que louco, a gente começou essa live falando de retenção. E aí descobrimos que para reter o cliente, além de entregar aquilo que é prometido, claro, para o cliente, né? Não adianta trazer 1 milhão de cara para o teu pós-venda e não entregar o que tu prometeu, porque aí não tem retenção que vai funcionar. Então, assim, claro, além de tudo, a gente percebeu que tem que se relacionar com o cliente. E relacionar bem. E aí a gente percebeu que o relacionamento, ele parte da comunicação. E Sim. olha que coisa maluca. Cadê a câmera? Meu Deus, estou perdido. Onde é que é a câmera aqui, ô produção? É aqui, né? Desculpa. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho a comunicação para o meu cliente externo. Mas eu tenho que fazer toda essa comunicação para o meu cliente interno. Porque aí vem muito do que o pessoal colocou lá em cima. Não adianta eu ter uma régua maravilhosa, educar, reativar, os 3 pilares aqui, evasão, aderência, retenção. Não adianta fazer tudo isso com maestria se o time não sabe que está acontecendo isso. Peças têm que estar preparadas para receber aquelas pessoas que nós estamos chamando para trocar as peças que nós estamos ofertando. Os nossos técnicos estão preparados tecnicamente para fazer isso. A recepção está preparada para fazer isso. Então, toda a ação, ela nasce na cultura, que gera uma estratégia, e antes dessa estratégia ir para dentro de qualquer sistema, ele tem que ir para dentro da cabeça, do coração e da alma de cada colaborador. É lá que é vendido e é lá que é vencida essa batalha. Quando está implementado lá, quando é verdadeiro lá, aí, cara, o cliente vai chegar e vai receber aquilo que ele espera. Porque, ó, o Peterson falou lá em cima que o processo é burocrático, mas o acolhimento ajuda a agregar valor e muda a percepção do cliente. O que ele está falando aqui? Pô, se eu preciso dar mais atenção para o meu cliente, o meu colaborador tem que estar preparado para isso. E a empresa tem que estar preparada para isso. A estrutura tem que estar preparada para isso. Então, ó, comunicação, pessoal, para o cliente externo e para o cliente interno. Quantas vezes a gente foi em qualquer empresa e chega lá feliz da vida dizendo, pô, vim hoje aqui, vim comprar esse Power Bank, vocês estão uma promoção de Power Bank, achei tão legal, quero comprar, e o vendedor olha para ti, pô, nem sabia que a gente estava com uma promoção de Power Bank. Tu brocha na hora ali, cara. Putz. Aí o cara fala assim, ih, rapaz, Viu, essa Laura? promoção tem, mas a gente não tem em casa. Poxa, aí brocha de novo. Então tem que ter todo esse cuidado, né, Rogério? Eu vou. Agora, já que a gente foi para o relacionamento, você falou que o tema era retenção. O que eu posso dizer para os titulares, para os diretores aí, gestores das concessionárias, é que nós ainda temos na grande maioria, tá? A gente tem uma visão separada dos setores. Você entra na concessionária, é como se eu sou o marketing e o meu universo está aqui no marketing. Eu sou o peças, meu universo está no peças. Eu sou o comercial, meu universo está no comercial. Mas não existe isso. Eu acho que essa é uma grande problemática e uma dificuldade que está dentro, que você não passou mais uma pergunta, mas dentro da pergunta que a última que você me fez, da implantação. Porque quando chega numa implantação, a visão ainda do cabeça da empresa é assim, comunicação, então resolve só com o pessoal do CRM. Senão não vai dar certo. Sabe por quê? Porque não é só o pessoal do CRM. É o pessoal lá que é o consultor, é o pessoal da venda. Já começa na venda, porque se a venda
ele tá já fazendo a venda do jeito dele lá, ele já está detonando o pós-venda. O cadastro já está tudo detonado no seminovo, né? Então, é o seminovo, né? É a peças, é o acessórios, né? É tudo. Então, quando começa a implantação, começa com a cabeça já do lá de cima. Então, eu tenho que começar a educar ele lá de cima, porque se o lá de cima já começou errado, ó, resolve só no CRM, ou resolve só com o consultor, não vai dar certo, né? Até vai, porque assim, a gente sabe que como você pega num volume, se você pegar, é lógico, eu pego uma carteira, tem 10 mil, se a plataforma por si resolve 10%, 10% de 10 mil, você já vai ter clientes gerados por ela. Lógico, ela se paga até outras situações. Mas o intuito não é esse, o intuito é melhorar, né? O intuito é fazer com que você tenha uma operação redonda, uma operação, né, mais otimizada, mais voltada para o cliente. Então, essa mudança começa com cabeça na implantação. Essa é uma das maiores dificuldades. Olha, pessoal, que noite, hein? 1h30. O Rogério falou para mim assim, quando nós estávamos aqui no Quebra-Gelo, ele assim, viu? Essa nosso bate-papo aí é o quê? Uns 30 minutos, tem a novela e tal, não posso perder. Eu vou, Rogério, não sei se vai 30 minutos, não sei, talvez uns 40. A gente tá 1h30. Mas, cara, hoje, cara, que coisa louca. Hoje foi incrível. Esse nosso bate-papo sobre retenção, ele foi muito importante. Deu para a gente entender os nossos principais desafios, os nossos principais inimigos, os motivos lá que fazem com que a taxa de retenção seja baixíssima. A gente viu também que a tecnologia pode nos ajudar tremendamente em a gente se relacionar com o cliente. A gente viu também que uma das maneiras da gente fazer isso é antecipar tudo. Antecipar tudo. Antecipar tudo. Por quê? Porque quando a gente se antecipa, as coisas funcionam melhor. A gente viu também que régua de relacionamento pode e deve ser implementada e não uma régua única. Não tem um único remédio para todas as doenças do mundo. Nós não somos iguais. Cara, o Brasil é enorme. Cada estado tem uma particularidade, uma especificidade. E aí cada estado tem um município, cada município tem um bairro diferente do outro. Cada dealer é uma realidade diferente. Deixa eu trazer aqui o Peter trouxe, olha, lá é difícil fazer o fácil. O colaborador que não acompanha o cliente até o café e apenas aponta o local está cometendo uma grande falha. Preços são tabelados, mas o atendimento não. Cara, o Peterson, olha, que fechado, hein, Peterson? A única coisa... O Peterson foi perfeito. Eu vou responder para você. Eu vou para a concessionária, tem duas aqui da marca do meu veículo, e a distância é a mesma em km. Por que eu vou em uma e não vou na outra se o valor é o mesmo? É o que você falou, ele já respondeu. Pessoal, a única coisa que não é tabelado é a experiência que o cliente teve contigo. A única coisa. O resto tudo pode ser copiado, pode ser tabelado. Preço, posso tabelar. Posso tabelar. Estratégias, posso tabelar. Agora, a experiência que o cara teve com os nossos colaboradores, conosco, essa é a única, essa é a única. Uma noite de muito aprendizado. E, ó, o chat, pessoal que acompanhando aí, tá de parabéns, hein? Eu adorei vocês, porque vocês foram ponta firmes nesse chat de hoje, colocaram bastante coisa aí e fizeram dessa live uma live muito mais dinâmica, como é que eu espero que sempre aconteça, todas as terças e quintas que ela se torne mais dinâmica. Mas agora eu vou botar o Rogério numa saia justa, porque essa não está combinada com ele. Tem uma pergunta aqui do LinkedIn, aqui, ó, tem um link de user, fez uma pergunta, não sei quem que foi, mas é muito interessante que ele fez, como aplicar essa loja considerando a LGPD, você tinha me falado, né? É bem simples, porque
na LGPD, no início das comunicações, o cliente... A LGPD, para mim, é uma oportunidade. Muitos clientes viram com uma questão muito ruim. Eu vi com uma oportunidade de entender melhor o cliente. Se no início da comunicação, que o meu cliente já está se interagindo, ele já me diz as regras do jogo, olha, fala comigo via esse canal, esse horário, nessa data, e sobre esses assuntos, eu já meio caminho andado. 1 ano que eu não vou já adiantado de fazer pergunta, questionamentos, já vou direto para onde tem que ir. Ó, e nós do pós-venda, cara, nós do pós-venda, e aí eu vou invocar e palavrasear o Peterson. Se a gente olhar só para a nossa base, que já é nossa, tá com a gente, é o nosso cliente, e fazer o básico com a rentabilidade, faturamento e as possibilidades mais do que dobram no nosso pós-venda. Nós não precisamos nem buscar o segundo e o terceiro dono. Claro que nós vamos depois lá na frente, mas é fazer o melhor nosso com o nosso pessoal. Com o nosso pessoal. Ô, Rogério, deixa eu botar aqui, ó. Peraí que eu vou botar agora na Vou tela. até tomar água para responder mais uma pergunta que eu sei que você vai fazer. É o seguinte, simples. O pessoal tá adorando aí, mas como é que faz? Achei tudo lindo. Cara, tive vários insights contigo hoje aqui, vários insights com o Josiel. O Josiel foi pelo chat aqui, a galera do teu time aí também foi ajudando bastante. Mas vamos deixar bem simples as coisas. Gostamos, adoramos e queremos. Como é que faz? Como é que faz para entrar em contato contigo, além do rogerio@meupósvenda.com.br, tem o telefone 19 99367 4339, mas é o seguinte, mas tem uma agenda, uma demonstração, mas aqui, ó, tem uma galera no chat, você é a empresa Meu Pós-Venda e tá aí para resolver problemas. Faz aí, explica para nós exatamente qual é a proposta de valor do Meu Pós-Venda. A proposta de valor não é preço, é o que mesmo Meu Pós-Venda, você e teu time podem fazer por nós, concessionárias, que tanto precisamos melhorar e rentabilizar o nosso negócio e fazer os nossos clientes ficarem conosco. A proposta do Meu Pós-Venda é uma coisa bem simples, né? Primeira coisa, fazer com que o concessionário tenha um entendimento que hoje ele não tem do seu capital humano, clientes, né? A partir gostei da sua palavra, eu já vou plagiar ela, humanizar esse número, entender a informação útil que esse cliente precisa. E com essa informação útil, você conseguir criar esse laço de relacionamento com ele, tracionando ele, eu diria, mas na verdade você não vai, a gente fala tracionar, mas não é tracionar, né? Ele vai direto para você, porque a partir de uma informação útil, ele vai ter o interesse de continuar esse relacionamento, essa comunicação. E a partir disso aí, você conseguir gerar receita e aprimorar ainda mais o relacionamento, a sua carteira, né? Então, na verdade, a proposta do Meu Pós-Venda começa no relacionamento. Porque sem ele você não vai ter a receita. Como o Erison disse, nós vendemos para pessoas, nos relacionamos com pessoas, né? Não com chassis, com pessoas. Se o relacionamento estiver bom, se a informação for útil, eu com certeza vou gerar uma receita para aquele chassi determinado. Muito fácil, ó. Galera que quiser, todo mundo aí, vocês interessados, tem o contato abaixo. O Meu Pós-Venda, ele é muito simples, pessoal. Ele não é que nem um DMS que é pesado, né? Uma implantação, um treinamento. Nós costumamos dar um trial, 30 dias free, sem nenhum compromisso para ninguém, tá? É só entrar em contato, agendar a demonstração, eu agendo a demonstração, vendo o interesse. A gente também não tem... O Meu Pós-Venda faz como um concessionário. A gente não
apesar que a gente não tem marketing, tá? Eu não tenho folder, nada. O que eu faço é, assim, preto no branco, mostro para você mais detalhadamente como é que a gente faz esse trabalho, te dou uma experiência de usuário, tá? Para você usar durante 30 dias, e a partir dessa experiência, que é um test drive, aí você decide se você quer continuar ou não. Lembrando que, não, vou falar de novo, pessoal, não existe um milagre de uma plataforma, existe um trabalho em conjunto, né, que envolve educação e metodologia correta. Tá aí, pessoal. Que coisa melhor do que isso? Esse pós-venda em foco tá ficando bom demais, cara. Pós-venda em foco tá batendo papo, trazendo informação, compartilhando as melhores práticas do mercado, trazendo empresas que fazem do nosso pós-venda um lugar melhor para trabalhar e ainda, às vezes, conseguindo oportunidades incríveis. Eu fico muito feliz de ver que nós chegamos até onde estamos hoje. Nós estamos, olha, a produção está soprando canela aqui na sala. Ô, produção, hoje é o dia primeiro aqui na nossa empresa, a gente sopra canela. A produção veio e soprou, que veio até no meu nariz agora. Então, o pós-venda em foco está se tornando realmente aquilo que eu sonhei. Um lugar para ajudar nós do pós-venda a performarmos melhor. Eu fico muito feliz. Obrigado, pessoal. Cada um que veio, passou nessa live e colaborou no chat. Eu quero agradecer a você que vai ver isso gravado lá no canal, no youtube.com/canal do Pós-Venda, ou vai ver a live inteira, que ela fica uma semana no ar, ou vai ver os cortes dela. E um especial agradecimento a você, Rogério, o Josiel, vocês do meu Pós-Venda, que se disponibilizaram vir aqui, trocar experiência, nos dar dicas tão importantes, mostrar que é possível. E você dedicou teu tempo aí, eu sei que não é fácil. Obrigado mesmo, cara. Olha, conto sempre aqui com o Pós-Venda em Foco para a gente crescer cada vez mais e fazer do pós-venda nacional um lugar que todos tenham orgulho de ser pós-venda. Obrigado, viu, cara? Legal, obrigado aí, Olavo. Obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes. Pessoal, vou botar aquela musiquinha desgraçada que vocês falam sempre aí, que ela é horrível. Então, vou botar aquela musiquinha que vocês adoram. Tchau, tchau. Lembre sempre, toda terça, toda quinta, a gente está por aqui com coisas novas do nosso pós-venda. Um abração aí. Tchau, tchau, galera. Obrigado.